Boa tarde, sexto ano. A aula de hoje é Civilizações Antigas. E a gente vai ver aqui, ó, já tem algumas imagens de civilizações diferentes. Dependendo da construção aqui, a gente já até consegue identificar o que ela é, de que civilização pertence. Mas o mais importante aqui agora é a gente entender assim, o que são civilizações? O que é uma civilização? Quem sabe responder isso? Vamos participar da aula. Civilização vem de civil. Civil é pessoa que vive em cidade. Isso mesmo. Você é um ser civilizado. Você é um ser civil da cidade. Você é normal. Certo, legal, Yuri. Tem outro aluno me chamando, pode falar? Civilizações antigas são construções antigas. A gente vai ver sim, é o Laércio que tá falando, né? A gente vai ver sim algumas construções antigas, mas aí eu vou pegar a resposta aí que os dois alunos participaram para emendar em uma só. Civilização, só um minutinho, aí já fala. Que civilização tem a ver com cidades, né? Pessoas civis que moram em uma cidade, que moram em uma civilização. E dentro de uma cidade a gente tem construções sim. Então a gente vai ver algumas construções antigas. Tem mais um aluno aí querendo participar. Quem é? Fala, Lara. Para mim, civilizações antigas é quando as pessoas de antigamente moravam em um certo local. Isso, então a gente. Agora ninguém mais mora. E a gente vai ver alguns lugares, isso mesmo, Lara. E a gente vai ver alguns lugares que não tem mais pessoas morando e alguns lugares que tem sim, que sofreram algumas transformações. Deixa eu ver aqui que tem aluno pedindo para entrar. Ia falar a mesma coisa, né, Ana? Porque as respostas são parecidas mesmo, porque foi a mesma pergunta. Vamos lá, então, aqui começar. Olha só. A habilidade, primeiro. Já coloquei aqui outras imagens. Olha só, a primeira slide, a gente viu imagens que mostram construções, que foi o que acho que foi o Laércio que falou das construções antigas, Lara falou também aí dos lugares. E agora, ó, nesse segundo slide, eu já coloquei também relacionado às civilizações antigas, mas essas imagens aqui não são de construções. Essas imagens aqui, será que são do quê, hein, gente? Do Anubis. Anubis, a gente tá vendo aqui. Pinturas. Ó, então a gente tá vendo pinturas. Anubis é um deus egípcio, né? Aqui da mitologia egípcia. Então a gente tá falando, ó, de mitologia, de pintura. Será que essas coisas podem ser um exemplo do quê? Olha só, vamos olhar aqui a habilidade que vocês vão descobrir o que é. A primeira habilidade tá dizendo assim, ó, explicar a formação da Grécia Antiga. Então, tá falando da civilização grega, com ênfase na formação da polis, que vocês viram no centro de mídia, vou explicar um pouquinho hoje também, e nas transformações políticas, sociais e culturais. O que é isso daí, culturais? Culturais é uma cultura, tipo. Cultura que mostra a crença, que mostra a mitologia, que mostra a história de uma maneira que é uma maneira cultural. Aí a segunda habilidade aqui que a gente vai desenvolver, que também é a habilidade que vocês viram nas aulas do Centro de Mídias. Identificar a partir de documentos visuais, que é o que a gente já está fazendo aqui agora, né? A gente está vendo, e escrito as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. De novo apareceu aqui a palavrinha cultural e social. E agora, olha só, vamos passar aqui essas imagens, que a gente vai ver mais sobre elas depois, e vamos nos localizar, sempre que a gente começar uma aula de história, um conteúdo novo, a gente tem que pensar em se localizar, em se situar em tempo e espaço.
tempo vai ser uma época, em qual momento da história foi isso, em qual período, e espaço em qual lugar. Lembra que lá no início da aula, a Lara falou que essas civilizações viviam em lugares diferentes? São esses espaços aí que a gente vai localizar. Então, eu tenho aqui, ó, um mapa do mundo para eu conseguir me localizar, e aqui em cima eu tenho, o que que é isso daqui mesmo? Uma linha do tempo. As idades. Uma linha do tempo onde mostram as idades, os períodos da história. Até o primeiro bimestre, a gente estava estudando esse período aqui, ó, a pré-história, que a gente viu a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida. E agora, olha só, a gente vai estudar qual período? Idade antiga. A Idade Antiga. Um acontecimento que marcou o início da Idade Antiga foi o surgimento da escrita, o desenvolvimento da escrita. Então, lá ainda na pré-história, as pessoas se comunicavam, deixavam seus registros principalmente aqui com pinturas rupestres, e depois, quando o ser humano começou a desenvolver a escrita, a princípio com códigos, com alguns símbolos, e aí foi desenvolvendo a escrita com letras, é onde a gente entra aqui na Idade Antiga. E aí, então, ó, como que a gente sabe que a gente vai estudar a Idade Antiga? Porque aqui, ó, no início da nossa aula, eu coloquei civilizações antigas. Se é antiga, é do período Idade Antiga. Quando a gente estiver um pouquinho mais para frente aí no sexto ano ainda, a gente vai falar sobre Idade Média. E aí vocês vão ver a gente progredindo aqui na história. Atualmente, nós estamos em quais desses períodos aqui? Qual período nós estamos? Idade contemporânea. Isso mesmo, Idade Contemporânea. É o período que nós estamos. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem aqui o mapa. A gente falou um pouquinho sobre a linha do tempo. E agora a gente vai falar sobre o mapa que nós temos aqui. Olha só. Nosso mapa aqui grandão, então, para a gente conseguir ver. Então, a gente tem aqui a África, igual a gente falou, Europa, Ásia, Oceania, aparecendo a aula de geografia agora, e a América para o lado de cá. E agora eu vou pedir para vocês, ó, vamos lá, vocês prestaram atenção. Fala para mim, que continente é esse aqui que está em destaque? América. É o continente americano, é a América. Vocês estão vendo, ó, que o desenho é igualzinho? Sim. Às vezes pode ter uma distorção, uma partezinha um pouquinho maior ou menor, mas é só pela posição da imagem. Mas é o mesmo, é o continente da América. E lembra que nós estamos falando de civilizações antigas? Então aqui a gente tem vários povos, vários povos que viviam aqui na América, aqui no continente americano, lá na Idade Antiga. Então, hoje, na Idade Contemporânea, vocês falaram que nós estamos na Idade Contemporânea, certo? Na Idade Contemporânea, nós estamos também na América, porque o nosso país é um país que fica na América. Qual que é o nome do nosso país? Brasil. Brasil. E vocês sabem mostrar para mim no mapa onde que fica o Brasil? Aqui, ó. Bem Isso, América do Sul. Fica na América do Sul. Fala então, olha só, sexto ano, que interessante. A gente está estudando o passado, a gente está falando lá da Idade Antiga. A gente está falando de povos que viveram aqui antes da gente. Que aqui onde hoje é o Brasil, existiam outros povos. E eram povos nativos. Povos nativos. Isso significa, essa palavra nativos, quer dizer que são pessoas natas dessa região, que nasceram, né, são dessa região. Então, nessa região onde hoje é o Brasil, antigamente já existiam outros povos. A gente teve uma aula aí no finalzinho do primeiro bimestre que a gente viu a migração, que a gente viu como que teve o povoamento do planeta, a gente viu que aqueles seres humanos ainda no desenvolvimento dos primatas, né? Foram povoando todo o continente, aqueles povos nômades, né, que iam mudando de lugar. Então, aqueles povos foram os primeiros a chegar aqui. E aí eles começaram a montar as suas aldeias.
Gente, lá nas aulas do Centro de Mídias, apareceram aqui alguns povos que vocês estudaram lá. Astecas. Nossa, agora deu branco. Astecas, ó, vocês estudaram lá nas aulas do Centro de Mídias. Os povos astecas, os povos maias e os povos incas. O que eu quero que vocês entendam é que nós estamos estudando aqui o planeta Terra. A gente tem aqui, ó, o mapa do planeta. E a gente está estudando um período. É qual período mesmo? Qual idade que a gente está estudando? Idade Antiga. Idade Antiga. E a gente está vendo que existiam civilizações diferentes, em lugares diferentes, mas que viviam na mesma época. E agora a gente viu o continente da América e diversos povos que existiram, e alguns ainda existem, né? Tem descendentes ainda aqui no continente da América. Alguns povos deixaram de existir, talvez morreram por doença. Alguns povos morreram por guerras e disputa entre um povo e outro, porque esse monte de povos que tem aqui nem sempre eles viveram em paz, às vezes eles viviam em guerras. Então a gente tem aqui povos diferentes que viveram nesta mesma época. Vamos mudar de continente? Agora a gente está vendo um outro continente aqui. Que continente é esse aqui, hein? Europeu. Isso mesmo, aqui é o continente europeu. Olha só, vamos ver melhor esse continente europeu, o continente da Europa. Tem aqui, ó, bem pequenininho, não sei se está conseguindo ver. Amarelinho. Qual é? Grécia. Grécia. Lembra que vocês já tiveram aula de Grécia lá no Centro de Mídias? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre Grécia também, tá bom? Dá uma olhada. Vocês estão vendo que a Grécia ela tá de amarelo? Sim. Vocês estão vendo que tem vários pontinhos amarelos aqui solto? Sim. O que são esses pontinhos soltos? Umas partes da Grécia. Mas qual é o nome que a gente dá para essas partes? Ilhas. Ilhas, são ilhas. Então aqui, ó, na Grécia, a gente tem várias ilhas. Aqui agora não tá só de amarelo, tá bom, gente? A gente tá aqui com várias partes coloridas. E essas partes coloridas, tudo que tá colorido pertence à Grécia. E tudo que tá de cinza já não fazia mais parte da Grécia antiga. E aí, o porquê que eu tô deixando desse zoom aqui melhor pra gente ver? Principalmente para vocês perceberem que eram muitas ilhas mesmo. E essas ilhas, ainda mais lá naquele período da Idade Antiga que a gente está estudando, era muito difícil desses povos que viviam em ilhas diferentes, eles se manterem unidos. Exatamente porque eles estão em ilhas separados, né, por um espaço, separados por mar, né, tão distantes, e também porque lá naquele período não existia a tecnologia que existe hoje. Hoje é fácil a gente conseguir conversar com uma pessoa que está do outro lado do planeta, a gente vê pela TV, pela internet, a gente consegue manter esse contato. Só que antigamente era muito difícil, não tinha como fazer isso. Então, essa organização da Grécia acaba sendo uma organização diferente. Vocês viram lá na aula do Centro de Mídias que uma das características da organização política da Grécia é que a Grécia ela era organizada por polis. Quem lembra o que são polis? Cidades e estados. Isso mesmo, cidades e estados. Ai, professora, mas o que é cidade e estado? Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês vão entender. Às vezes que a gente falar de sociedade, civilização, de um povo, a gente vai falar também sobre essa palavra aqui, política. Todo povo, toda sociedade, ela precisa de uma administração. Ela precisa se organizar de uma maneira que a sociedade vive em um acordo, onde todo mundo se entende, tenha lá uma organização. E aí, por exemplo, quando a gente viu lá a sociedade asteca, sociedade maia, ou se não uma aldeia indígena. Vamos pensar assim, numa aldeia indígena, quem é que manda?
Quem é a pessoa mais importante será de uma aldeia indígena? O O pajé ou o cacique, né? Tem lá uma pessoa que é mais importante. Quando vocês estudaram lá na sociedade asteca, que vocês viram pelo centro de mídias, a professora que deu aula para vocês lá, ela falou que existia uma pessoa que era o comandante do Império Azteca. Quem é? Quem é o comandante de um império? Em um império, quem será que manda? Imperador. O imperador, isso mesmo. Parabéns. E aí agora, olha só, a gente está estudando a Grécia. E eu tô falando para vocês que a Grécia era dividida em várias ilhas. Dividida em várias ilhas, lá com muita dificuldade de comunicação, ficava difícil ter um único rei, um único imperador, uma única pessoa para comandar toda a Grécia. Então a Grécia ela era dividida em cidades-estados, que são polis, e cada polis, cada cidade-estado tinha o seu comandante. Tinha um tipo de governo diferente, tinha a pessoa que mandava lá. Então a gente tem aqui, ó, várias ilhas. É como se em cada dessas ilhazinhas tivesse um imperador, como se em cada uma dessas ilhas tivesse um governante diferente. Ai, professora, mas então eram vários países diferentes? Não. Todas essas ilhas eram Grécia. Elas tinham um governo diferente. O que mostrava que todas elas pertenciam à Grécia? Porque todas elas tinham a cultura, a religião, o costume igual. A crença, a mitologia era tudo a mesma. Mas o que era de diferente era a política. E aí vocês viram aqui que a professora desenhou, só que eu desenhei umas pirâmides aqui, uns triângulos? Sim. Na aula de história, sempre que a gente falar de uma sociedade, a gente vai desenhar uma pirâmide. E o nome dessa pirâmide vai se chamar pirâmide social. Uma pirâmide social, ela mostra pra gente a organização da sociedade. Normalmente, a pirâmide social ela vem dividida em 3 partes. E aí, eu vou perguntar para vocês, aqui no topo da pirâmide, quem será que vem? Que parte da sociedade vem no topo da pirâmide? Governadores, os. A pessoa que comanda, isso mesmo. Então, aqui em cima na pirâmide vem a pessoa que comanda, o imperador. E aí depois aí vinha aqui uma classe boa também, né? Uma classe social de pessoas ricas, de pessoas importantes, mas que não chega a ser ali tão importante igual o imperador. E por último, que vem aqui na camada mais embaixo, normalmente são as pessoas mais pobres. Pobres, escravos, trabalhadores, são as pessoas mais pobres. Antes vocês já tinham falado aí, já tinham escutado falar sobre a parte de mitologia, sobre a parte de religião. Principalmente na Idade Antiga, a crença, a religião era algo que estava muito ligado ainda à política. Então, muitas pessoas em diversas sociedades diferentes, eles acreditavam que o imperador, que a pessoa que comandava, era uma pessoa ou escolhida por Deus, ou era uma representação de Deus na Terra. Era o próprio Deus. Ah, professora, mas eu acredito só em Jesus Cristo, eu acredito em não sei o quê. Aí a gente não vai falar aqui sobre a nossa religião, tá bom? A gente está falando aqui da Grécia e eu falei para vocês que a Grécia era várias ilhas, várias polis, cada tipo de governo diferente. Em cada uma dessas ilhas que tem aqui na Grécia, existia uma pirâmide social diferente, uma organização da sociedade diferente e um tipo de governo meio de economia era o comércio. O que é comércio, gente? Vende coisas. É um mercado, mais ou menos. Tipo um mercado, isso. Todas as vezes que a gente ouvir a palavra economia na aula de história, a gente não vai falar aqui sobre economizar energia, economizar água. Todas as vezes que a gente falar sobre economia na aula de história, a gente está falando sobre dinheiro. Porque economia também significa
O que que as pessoas fazem para conseguir dinheiro? O que que as pessoas fazem para sobreviver? Isso é a economia de uma sociedade. Então, quando a gente fala, qual que é o trabalho econômico? Qual é a economia dessa sociedade? Aí, vamos ver se vocês aprenderam? Fala para mim, qual era a principal atividade econômica da Grécia? Vendas. Vendas, o comércio, tá aqui, ó. O principal meio de economia, de conseguir dinheiro, de trabalho que existia na Grécia era o comércio. Por quê? Tá vendo que são várias ilhas? Cada ilha produzia um tipo de produto diferente. Eles produziam. Eles faziam isso mesmo, eles produziam uva para poder transformar em vinho, eles plantavam oliveira para pegar o azeite, trigo para fazer pão, e eles produziam grãos diferentes. E eles faziam um comércio entre as ilhas, em pequenas navegações, eles iam de uma ilha para outra, de uma polis para outra, e fazia comércio entre elas. E às vezes, ó, tá vendo aqui que esse mar, a gente tem vários mares aqui passando, eles às vezes iam até em mar um pouco mais distante para fazer o comércio. Então, vocês estudaram lá no centro de mídias, né, duas polis principalmente, duas cidades-estados, Esparta e Atenas. E realmente Esparta estava mais relacionada à guerra e Atenas estava mais relacionada à política, principalmente a parte da democracia. Vocês estudaram um pouco sobre isso pelo centro de mídias, sobre a religião, sobre a mitologia. Na Grécia, assim como em outras civilizações antigas, eles eram politeístas. Alguém lembra o que significa politeísta? Foi falado na aula do Centro de Mídias. Essa palavrinha teísta, ela está relacionada à palavra tel, que tem a ver com Deus. E a palavra polis tem a ver em vários. Aqui, ó, poli são vários deuses. Então, uma religião politeísta é uma religião que acredita em vários deuses. Então, lá na Grécia Antiga, eles tinham essa mitologia, eles tinham essa crença, eles acreditavam em vários deuses e eles tinham um deus patrono para cada coisa. E aí é onde aluno que gosta de God of War se diverte. E eles tinham um deus para representar cada cidade. Então, um deus principal de cada cidade. Por exemplo, em Atenas, na poli de Atenas, a principal deusa lá para eles era a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Em Esparta, que eles viviam muito da guerra, o principal deus para eles era o deus da guerra. Quem lembra qual é o nome do deus da guerra? Ares. Ares. Isso mesmo, Ares. Deus Ares. E enfim, e eles acreditavam nesses deuses e eles tinham uma relação ali de histórias com esses deuses. Então eles criavam ali, acreditavam em histórias desses deuses, por exemplo, trazendo felicidade para eles, ou trazendo vingança, ou esses deuses se relacionando com seres humanos. Ai, professora, mas é verdade? Isso tudo aconteceu? Não, lembra que a gente está falando de mitologia? Lembra que a gente está estudando um povo antigo? Então, isso é o que eles acreditavam. Então, a gente fala como se fosse verdade, porque a gente está estudando um povo que acreditava naquilo como uma verdade, mas não que isso de fato aconteceu. Mas que são histórias interessantes, são. E eles usavam essas histórias, né, que fazem parte da cultura deles, para explicar muitas coisas, para contar como que eram as guerras, para dar um ensinamento, talvez, do que era certo e do que era errado, tanto para as crianças quanto para o povo como um todo. Eu posso falar o nome de todos os deuses? De todos é muito. Você pode falar o nome de 3. Deixa eu ver. Hermes. É o deus do quê? Da velocidade. Fala mais um. Deixa eu ver. Poseidon.
certo? Ele é o deus dos mares. Também já falou de Hades. Hades é o deus do inferno. E qual era, gente, o principal deus na mitologia grega? Zeus. Isso, que eles era considerado o pai de todos os deuses, né? Olha só, aqui no início da aula eu coloquei uma imagem que mostrava essa crença grega. Aqui, ó. Aqui nessa imagem, ele é uma imagem que representa alguns deuses gregos. Então, a gente tem aqui uma imagem que representa uma crença do Egito. Daqui a gente tem indígena aqui da América do Sul. E para cá a gente tem imagens asteca e maia. Então são várias crenças diferentes e todos esses povos eram politeístas. Todos esses povos acreditavam em vários deuses, mas não necessariamente nos mesmos deuses. Vamos passar aqui. Aí, gente, um outro continente aqui agora. Que continente é esse que está aí em destaque? Africano. Isso mesmo, continente da África. Vamos nos localizar aqui na África agora. Eu quero que vocês encontrem, tá? A gente vai encontrar aqui um país que é o Egito. Vocês já estudaram isso daqui na aula de geografia? Já estudaram sobre isso? Sim, prof. Como que é o nome disso daqui? Semana passada. Que legal. É o... Eita. Ai, que eu Agora eu vou, buguei, professora. Portos Ventos. vou falar para a professora Silvão. É a Rosa dos Ventos. Não são... Rosa dos Ventos. É a flor dos ventos. Pontos cardeais, né? E isso são os pontos cardeais. Então, aqui na Rosa dos Ventos, a gente tem os pontos cardeais que nos ajudam a nos localizar em um mapa. Então, a gente tem aqui ó, o norte para cima, o sul para baixo, o leste para a direita e o oeste para a esquerda. E eu falei para vocês localizarem aqui nesse continente, que é o continente africano, a África. A África não é um país, a África é um continente. Aqui no continente da África, a gente vai localizar o Egito. E aí, tem aluno que já falou que já achou. Só que aí eu quero que vocês falem para mim assim: aluno que já achou o Egito. O Egito, ele tá mais pro sul ou ele tá mais pro norte da África? Norte. Norte, tá. E aí a gente indo lá, então, olhando aqui pro lado norte da África. Ele tá mais pro oeste ou mais pro leste? Leste. Vocês viram pontos cardeais. Quando eu pego o norte com o leste, eu tenho um outro ponto cardeal. Noroeste? Nordeste. Noroeste seria se eu pegasse norte com oeste. Aí é noroeste. Mas se eu venho para o norte com leste, eu tenho nordeste. E tá vendo aqui, ó, essa setinha aqui do nordeste, que eu tô com o mouse em cima? Sim. Olha só como a Rosa dos Ventos é interessante. Ela me leva exatamente direto para o Egito. Do Egito. O Egito, ele tá... Egito tem o Cairo. O Egito tá exatamente no nordeste aqui da África. E aí aqui, ó, a gente tem o Oceano Atlântico, o Oceano Índico. A gente tem aqui, ó, o Mar Vermelho. E a gente tem um outro mar aqui. Que mar é esse aqui? Vocês conseguem ler? Calma aí. Mar Mediterrâneo. Isso mesmo. E vocês estão vendo, ó, que aqui no continente tem vários risquinhos. Vocês estão vendo que aqui no continente tem vários risquinhos azuis? Sim. O que são esses risquinhos azuis? São o quê? Rios, isso mesmo, parabéns. São vários rios. Mas por que é importante saber isso? Vocês já estudaram na aula de geografia sobre paisagem? Sim! Vocês já estudaram na aula de geografia sobre transformação da paisagem? Sim.
Lembra naquela aula de história que a gente falou sobre civilização hidráulica? Que tinham civilizações que queriam ficar próximas dos rios mesmo? Para conseguir o benefício dos rios. Isso mesmo. Isso são civilizações hidráulicas, são civilizações que se formaram próximos aos rios para conseguirem pegar os benefícios dessa água. E aí a gente está falando sobre Egito. Tá vendo que aqui no Egito tem um rio passando? Sim. Então, esse rio ele é muito importante para o Egito. Mas esse rio lá no Egito ele é muito importante, principalmente porque o Egito tem uma característica climática de muitos desertos. Olha aqui o Egito, para quem ainda não tinha visto. É muito quente. É muito quente, é muito deserto, muito seco. Então eles precisam muito usar o benefício da água lá. Olhando aqui o Egito, dei um zoom, tá? Vamos dar um zoom no Egito e vamos ver aqui melhor. Aqui no zoom do Egito, a gente consegue olhar até o nome do rio. É o Lago Nasser. Rio Nilo, isso mesmo. Aí o Rio Nilo, olha só, o Rio Nilo, ele deságua em qual mar? No mar Mediterrâneo. Isso mesmo. Lembra que vocês tinham falado aí que ele ia dar de cara com o mar? Ele dá de cara com o mar Mediterrâneo. Sim, eu falei. Então, ele vem para a região. Aqui para cima é o quê? É sul, é norte, é leste ou é oeste? Norte? Norte, isso mesmo. Para cima é norte, para baixo é sul, para cá é oeste, esquerdo oeste, para cá é leste. Então, aqui para o norte do rio, para o norte do Egito, a gente tem o mar Mediterrâneo, onde ele se encontra. E o que muda no rio, gente? Olha essa perguntinha aqui. O que muda no rio quando ele se encontra com o mar? E o que muda é que ele se abre, ele se expande, ele fica mais largo, né? Ele abrange um espaço maior. Então, a gente fala que é o leque do rio aqui, porque ele se abre igual um leque. E vocês estão vendo que tem o rio, ele está representado de azul, né? Essa partezinha azul clara aqui é o rio. Vocês estão vendo que em torno do azul tem uma cor verde também? Isso mesmo, a vegetação, as plantas. Vocês estão vendo que aqui, nessa região onde tem vários braços do rio, né, que ele se abre, tem várias partes com bastante vegetação? Aí vamos pensar assim, se você vivesse lá na Idade Antiga, no Egito, você ia preferir viver no meio do deserto ou você ia preferir viver assim, pertinho de onde tem bastante vegetação? Perto de onde tem bastante vegetação. Vai ser melhor para conseguir alimento, vai ser mais fresco, vai ser melhor para conseguir água. Então, esses daqui eram os locais onde as pessoas preferiam viver. Só que tem um problema, gente. Vocês já ouviram falar sobre cheia do rio? O Rio Nilo, ele tinha períodos de cheias e períodos de seca. O período de cheia é o período que a água do rio, aqui não dá para ver porque a imagem ficou bem clarinha, mas o nível da água do rio tá pegando aqui tudo, onde eu vou riscar para vocês. Tudo isso daqui tá sendo a água do rio. E no período de seca, só esse pedacinho aqui, tá a água do rio. Aí, o que isso daqui significa? Que no período de cheia, o rio vai transbordar e vai ter uma enchente molhando todo esse lateral aqui do rio. E no período de seca, o rio ele volta para o seu estado normal. E ele não transborda. E aí eu faço uma pergunta para vocês. A enchente, ela é boa ou ela é ruim? Então, ela é boa e ela também é ruim. Por que, Laércio, que ela é boa e também é ruim? Porque ela pode trazer mais fluxo de água.
Sim, vai trazer mais água e junto com a água ela deixa a terra mais úmida, deixa a terra boa para fazer agricultura. Então a enchente é boa. Só que também existem algumas coisas ruins na enchente. O que que pode ser, por exemplo? Ela é ruim porque ela pode alagar também, ela pode alagar tudo. Então ela tem o lado bom e o lado ruim. E aí o que que as pessoas lá naquela época faziam? Lembra que a gente falou sobre tecnologia? Vocês viram também na aula de centro de mídia sobre tecnologia? Eles usavam as tecnologias que eles tinham para poder se adaptar. Por exemplo, eles criaram alguns canais de irrigação para conseguir usar melhor a água. Então, para não acontecer isso que o Laércio falou, deles alagarem as plantações, alagar as casas, eles faziam vários canais, ó, vários caminhos por onde a água passava, e esses canais de irrigação servia para distribuir a água tanto para as plantações mais distantes, quanto para as casas, né, para as pessoas que estavam em lugar mais afastado. Então, vocês estão vendo aqui o que é o canal de irrigação? Eles construíram reservatórios cavando, né, usando algum... Aqui tá com concreto porque é uma foto atual. Mas eles usavam madeira para conseguir fazer como se fossem uns tanques para conseguir guardar água. E eles guardavam água principalmente para qual período? Mas eles usavam essa água para reservar, para guardar essa água para o período de seca. Então, quando ia ter o período de seca, que o rio ia ficar com pouquinho fluxo de água, com pouca água, eles tinham água guardada para eles poderem utilizar. E eles construíram também barragens. As barragens era para proteger as casas, proteger as plantações na época de enchente. Então, na época das cheias, que iam ter bastante fluxo de água, olha só, esse rio aqui, ó a largura que ele tá. Eles construíam as barragens com madeira mesmo, com o que eles tinham lá de, de recurso. E com essas barragens, ó, que eles construíam, eles conseguiam impedir o grande volume de água e eles deixavam o volume da água pequenininho, assim, para eles conseguirem controlar. Mas então eles tinham que ir se adaptando. Vocês perceberam que isso tudo aqui, ó, é uma transformação na paisagem? Sim, eles transformaram uma paisagem. Tinha uma paisagem natural ali do rio e o ser humano ali naquela época mesmo, eles já fizeram uma adaptação, modificou o curso do rio para eles conseguirem usufruir melhor desse benefício. Alguém tem dúvida? Não. Não, sem dúvidas. Não, prof. Pessoal, vamos desligar então, vamos saindo. A gente teve bastante conteúdo hoje. Tchau para vocês. Tchau, prof. E eu deixo a aula gravada lá depois, tá bom? Tchau, tchau, alunos.